Bom dia a todos. Me pediram para falar do sistema financeiro. Basicamente, só para dar o tom geral, é o seguinte. Eu, professor Ladislau, já tenho minha poupança razoável, sou professor há muitos anos. Eu compro uma geladeira, eu pago uma geladeira R$ 1.200. As pessoas de nível mais modesto, que não têm como pagar à vista, vão pagar a mesma geladeira mais ou menos R$ 2.700. Ou seja, grande parte do salário dele foi engolido simplesmente pelo crediário. Disseram para ele, olha, você vai ter uma modesta mensalidade que cabe no bolso, e quanto vai ser o total, não se preocupe, o importante é que caiba no teu bolso. Só que vai ter que caber no bolso durante 1 ano, 2 anos. O básico é o seguinte, se você tem esse tipo de taxa de juros, ou seja, se a massa da população paga o dobro do que pagam as pessoas que têm dinheiro, você, na realidade, é a mesma coisa como reduzir salários. Você comeu grande parte da capacidade de compra. No conjunto do movimento sindical, a tradição é batalhar o salário. Conseguimos o salário, está aqui o dinheiro no bolso. Mas o importante é a capacidade de compra. A gente tem olhado para a inflação e não está olhando para quanto a gente paga de juros. Inclusive porque a inflação no Brasil, as pessoas vão medir os preços dos produtos à vista e não inclui os juros. Se eu dou esse tipo de situação, de uma geladeira de 1.200, que a pessoa que não tem dinheiro vai pagar 2.700, isso é uma aberração. Eu sentei aqui na Lapa, numa casa que tem dedicação total a vocês, e o velhinho entendeu que não ia comprar nada mesmo, estava vazia a loja. Ficamos discutindo, aquele fogão estava 420. À vista. Estava mais de 800 a prazo. E a gente ficou fazendo cálculozinho. Não, ele disse basicamente, olha, esse fogão saiu da fábrica a 200. A fábrica ganha um pouquinho, tem 40% de juros, a gente ganha um pouquinho mesmo à vista, um bocadinho até. Só que o que interessa mesmo, daí vai 420. O que interessa mesmo é a gente vender a 800 e tanto, no crediário. Estão entendendo o processo? Ou seja, a massa da população está pagando mais de 800 por um fogão de 200. Sabe o que acontece? A fábrica não consegue expandir as atividades, dinamizar, porque, enfim, paga uma merreca pelo produto. E ele tem que entrar nas fast shop, nas redes tal, e aceitar o preço, porque, enfim, senão ele não entra no mercado. Porque é uma oligopolização desses grupos. E na outra ponta, as pessoas não consomem muito, porque se enforcam. Hoje, no Brasil, vocês têm 61 milhões de adultos, um país de 207 milhões, tem mais ou menos 140 milhões de adultos, 60 milhões de adultos, mais ou menos 40%, estão enforcados no crédito. Não estão conseguindo pagar o que já compraram, que dirá comprar coisas novas. Você travou a economia pela demanda. É tão simples assim. Tá? Isso é a mensagem central, que eu vou entrar no detalhe dela. Tá? Mas, basicamente, a ideia é a seguinte. Todos nós estudamos essa coisa de a batalha pelo salário, pela renda, enfim, a exploração, né, da empresa que paga maus salários, coisas do gênero. A chamada mais-valia, né? Quem se apropria do excedente. O que se gerou hoje é que você pode batalhar até um salário razoavelmente decente, mas quando você entra nos juros,
essa capacidade de compra é reduzida drasticamente e, na prática, você tem um tipo de uma mais-valia financeira que se soma à mais-valia tradicional e que gera essa paralisia da economia, porque quando as pessoas não compram, a economia não funciona. Deixa eu pegar o básico, digamos, que é como funciona a economia. A economia funciona impulsionada por 4 motores. O primeiro motor são as exportações. É importante porque gera atividade, se exporta, gera divisas. Com essas divisas podemos importar tecnologias, coisas do gênero. Não gera muitos empregos. Em geral, o Brasil exporta commodities. Digamos, o efeito dinamizador sobre o conjunto da economia, os efeitos ajusantes, né, são muito modestos. E, particularmente, o seguinte: o Brasil exporta cerca de 200 bilhões de dólares. Dá mais ou menos 10% do PIB. 90% é economia interna. Então, o primeiro ponto importante nesse primeiro motor, que são as exportações, ele não resolve a economia do Brasil. Fase boa, preços internacionais elevados do Lula funcionou, baixou na Dilma, está subindo um pouquinho de novo. Essas flutuações não dependem da gente. Nós não determinamos os preços internacionais, que são determinados basicamente por 16 grupos, que são chamados os traders, que controlam grãos, minerais metálicos, minerais não metálicos e energia, petróleo, gás, essas coisas. São 16 grupos, essencialmente sediados na Suíça, que têm em mãos todo o sistema especulativo mundial. É por isso que o petróleo, ora está 140, ora está 27, enfim, não é porque a China consome mais ou menos tal. Nós não controlamos esse processo. 1. 2. Esse processo é relativamente secundário no Brasil. Nós não somos como Singapura ou Coreia, que dependem vitalmente de exportações. E tem mais. A grande oportunidade nossa é que esse país, 7ª potência mundial, com 207 milhões de habitantes, tem um imenso horizonte de expansão econômica, preenchendo, em termos quantitativos e em termos de qualidade de produto, o imenso déficit de consumo que tem o andar de baixo, os 2/3 da população. E isso é uma imensa oportunidade. E essa oportunidade é mercado interno. Passando para o segundo motor. Segundo motor, o consumo interno das famílias. De longe, o principal motor. Ordem de grandeza, 60% da atividade é gerada por isso aí. O que aconteceu com essa dinâmica? Você diz, não vou entrar no crédito, eu sei que o crédito daqui é uma loucura, chego na papelaria, compro lá para as crianças R$100 de produto e vou pagar à vista com cartão. A moça me pergunta, crédito ou débito? Eu digo crédito. Da minha conta saem R$100. Na conta da papelaria vai entrar basicamente 95, daqui 30 dias. O que ela fez? Ela já colocou esses R$5 no preço. Vocês lembram da CPMF? Era 0,38%. Menos de 0,5%. Aqui, 5% de uma lapada sobre dezenas de milhões de compras diárias. Eu fui comprar aqui de São Paulo, aqui tem um restaurante muito simpático, tradicional, chamado Sujinho, né? Certo? Junto com o cardápio, me deram uma notinha. Aqui não se aceita cartão de crédito, porque com o que o banco cobra, a gente é obrigado a colocar no preço e a gente acha isso desonesto. Pague com dinheiro, com cheque. Certo? Muita gente está se dando conta. Se eu digo débito, vai ser um pouco menos, 2, 2,5%. De qualquer maneira, vejam bem, na modalidade crédito, estão tirando R$5 sobre esses 100. Não produziram nada. Eu fui atrás de quanto custa a eles essa operação quando passo o meu cartão. Para já eles cobram o cartão, cobram da loja o aluguel da máquina, tudo. Bom, como eles não me dão quanto custa a operação deles, eu pego o equivalente dos Estados Unidos.
lá é 3 centavos de dólar. Arredando para 10 centavos, né? O custo do banco, do dono do cartão, é 10 centavos, eles ganham R$5 nisso aí, é um custo-benefício de 1 para 50. É simpático, né? Sem produzir. Quando a gente fala em capital improdutivo, é que os sistemas financeiros descobriram que na era que o dinheiro não é mais, eu ainda uso essa coisa que vocês devem conhecer, é de papel assim, enfim. Quase todo mundo já usa um sinal magnético. O sinal magnético está no cartão que vocês têm no bolso, tem uma tarjinha marrom ali, e aquilo é sinal magnético, é volátil, né? Se desmaterializou o dinheiro. Cada um de nós tem um canudinho de conexão com o banco, com o crediário, coisas do gênero, que chupam de dentro do bolso da gente a capacidade de compra. Eu dei o exemplo dos cartões. Só nessas diversas tarifas, o Diese fez esse estudo, dessas diversas tarifas, os bancos pagam 1,5 vezes a folha de pagamento. Mas vamos para os juros. Nos juros, a média no crediário, no Brasil, é 141%. Eles não apresentam 141%, vão apresentar ao mês. Não existe juro ao mês, é treta, porque você esconde o juro embutido. Meu irmão, que é politécnico, ele acha que um juro de 2% ao mês é um juro de 24 ao ano, que multiplica, e não é assim. O juro é cumulativo. 141%, gente. O máximo que eu encontrei na Europa, 13%. Numa rede tipo essa, Fast Shop, cobrando 13%. Ou seja, você faz uma compra de 600, em 18 meses você vai estar pagando 690. Aqui você faz uma compra de 600, você vai estar pagando 1.400. Produziram alguma coisa? Se você se enforca no crediário, você vai no banco pedir um empréstimo. Empréstimo bancário no Brasil, estão os dados da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contábeis. Muito respeitável, vocês podem entrar, a ANEFAC mostra as taxas de juros praticadas nas diversas modalidades no Brasil. Excelente fonte. A média do crédito, pessoa física, 156%. Na Europa, eu tive agora na França, 3,5% ao ano. Não existe juro ao mês, ao ano. 3,5%. Aqui, 156%. Nenhuma economia pode funcionar assim. O cara se enforca nesse crédito e entra no cheque especial. Cheque especial, acima de 300%. O Santander, a PUC me paga no Santander, eles me oferecem, no rotativo do cartão, se eu entrar no rotativo, me oferecem, no cartão, 633,21%. Não é assim, vamos lascar 600%, porque é técnico, é 633,21%. É técnico uma obra, esse negócio é uma pilantragem absolutamente escandalosa. Eu tenho economistas internacionais que vêm me ver, eu tenho que mostrar os dados dos bancos para eles, que eles não acreditam. E depois me perguntam, como é que o povo aceita? E sabe por que o povo aceita? Porque provavelmente nenhum de vocês, que é tudo gente aqui de bom nível e formação, etc., nunca teve uma aula sobre como funciona o dinheiro. Você chega no banco, faz o depósito, aplicação financeira, tal, né? A moça pergunta, o senhor quer investir em quê? O que você vai fazer? Você vai seguir basicamente a recomendação que a moça te dá, né? É melhor você fazer isso, tal. Você sabe o que é? Descobrir um negócio maravilhoso. Usar um sistema de crédito que ainda por cima se apresenta o juro ao mês. Quem é que vai conseguir calcular qual é o juro ao ano, por exemplo, de 6% ao mês? Aí o cara chega lá, oferece e tal, ele assina. Depois se enforca. E sabe o que é estranho? Quando baixa o meu salário, a gente se organiza entre os colegas, briga, tal, o salário.
Quando o cara se enforca no banco, ele se sente culpado, se sente envergonhado. Entende? Caramba, eu assinei um negócio. Gente, pagar as dívidas é até um dever. A dívida está ligada à mesma palavra, dever, né? Dívida. Né? Pagar juros de agiota é ser conivente com crime, gente. Vejam bem, nós tínhamos na Constituição de 88, o artigo 192, no capítulo 4 do Sistema Financeiro Nacional, estipulava um teto de 12% de juro real, ou seja, juro mais inflação. Hoje daria basicamente 15%. Gente, os juros na Europa, nos Estados Unidos, são na faixa de 2, 2,5%, 3, 3,5% ao ano. O que aconteceu com esse acúmulo das pessoas físicas que pagam as tarifas sobre o cartão, que pagam os crediários, os juros dos crediários, pagam o juro pessoa física, para cheque especial, paga o rotativo do cartão? É justamente esses 61 milhões que hoje estão enforcados e não estão entendendo o que é. O que acontece quando você trava a demanda das famílias? Obviamente, as pessoas param de comprar. Quando param de comprar, o que acontece com as empresas? Não tem para quem vender. Aí o governo diz, olha, conseguimos reduzir a inflação. Claro, as empresas estão vendendo. Não é assim que você reduz a inflação. Você reduz a inflação com crédito barato para as empresas, para elas produzirem mais, ou seja, você tem mais oferta relativamente à demanda, você estabiliza a inflação, mas não quebrando as famílias. E tem mais, as empresas, não tendo para quem vender, elas demitem. Nós tínhamos um desemprego da ordem de 4,3%, hoje foi para 13%. Caramba, gente. Essa gente reduz mais ainda o consumo, ou seja, você entra num ciclo descendente. Primeiro motor, exportações. Segundo motor, família, você travou o principal motor, que é o consumo das famílias. Terceiro motor, atividade empresarial. Por que a atividade empresarial parou? Primeiro, porque você não tem para quem vender, é de longe o principal. Segundo, as taxas de juros para pessoas jurídicas são absolutamente surrealistas. No mundo, essas taxas para pessoas jurídicas, como é importante que as pessoas invistam, porque isso gera riqueza. No Brasil, está na faixa 20%, 30%, 40%. Tem todos os detalhes no livro aí que eu preparei, que é um tipo de relatório de pesquisa, que é uma ferramenta para vocês. Com esse tipo da taxa de juros, você não pode desenvolver atividade econômica. Isso toca, em particular, pequena e média empresa. As grandes empresas, e, em particular, as multinacionais, pegam dinheiro lá fora a 3% ao ano. Portanto, as empresas não funcionam. Não tem para quem vender. 2, a taxa de juros é de agiotagem. E 3, eles têm a opção de colocar na taxa Selic. Taxa Selic é o quarto motor da economia. Portanto, exportações, atividade econômica, demanda, atividade das empresas, consumo das famílias, atividade das empresas. Quarto motor, atividade empresarial. É importante, é muito a atividade do Estado. É muito importante. Vejam bem, o canadense tem salário menor do que o americano. Mas o canadense tem a creche de graça, a escola de graça, a universidade de graça, o hospital de graça, o médico, etc. Eu tive um problema aí, fui num médico ver meu filho em Toronto, né? O médico, todo envergonhado, disse, olha, eu vou ter que cobrar $30 pela consulta, porque o senhor é estrangeiro, não está registrado aqui. Certo? Toronto tem todas as escolas sem piscina. A piscina está aberta a todo mundo, da comunidade. Meu filho me chamou para a gente ir nadar, uma coisa, disse, bom, mas o que tem que levar? Disse, não tem que levar nada, tem que levar o calção. Estou entendendo? O que é esse negócio da saúde de graça, educação de graça e de qualidade, enfim? Isso aqui é o que a gente chama de salário indireto. Curiosamente, no Brasil, toda essa parte se chama de gasto. A empresa produz boneca Barbie, ele diz, eu sou um produtor. O Estado
ou uma instituição produz saúde, dizem é gasto. Isso não faz o mínimo sentido, é salário indireto. Os países que funcionam, pegam França, Inglaterra, peguem o Canadá, os países nórdicos, tudo, todos têm um salário indireto que é quase no mesmo nível que o salário direto. Ou seja, eu não preciso gastar tantas coisas porque eu tenho um espaço de serviços públicos universais, gratuitos, que constitui a outra parte da minha renda. Para isso, é essencial que o Estado tenha dinheiro e que transfira isso para investimentos públicos, infraestruturas, etc., e para políticas sociais, saúde, educação e coisas do gênero. Esse equilíbrio é vital. Onde funciona, pega a Alemanha, Suécia, Canadá, os que eu mencionava, você tem um equilíbrio entre o salário de bolso, a renda de bolso, e o acesso a bens públicos gratuitos, que por serem públicos e gratuitos, são de muito melhor qualidade e funcionam melhor. Porque quando você tem uma saúde pública, universal, gratuita, você tem muitos investimentos em sistemas preventivos. Ou seja, sociedade saudável. E saúde não é médico, hospital e farmácia. É saneamento básico, acesso à água limpa, alimentos sem agrotóxicos e todas essas coisas. Então, na realidade, você passa a ter uma população que não adoece. E o curioso é o seguinte, o Canadá tem um nível de saúde muito mais elevado que os Estados Unidos. O Canadá gasta $3.400 por ano em saúde. Os Estados Unidos gastam 7.400. E o americano, quando tem um problema, vai para o Canadá. Então, a briga não é ideológica. Eu sou de direita, quero privatizar, sou de esquerda, quero... É que nas diversas áreas tem que ver o que funciona. Essas partes sociais, saúde, educação, etc., o que funciona são sistemas públicos, gratuitos, universais, porque são investimentos nas pessoas, não são gastos. Daí a importância dessa parte Estado. O que acontece com a taxa Selic? Muita gente não entende a taxa Selic e os jornais, quando falam de juros, falam juros em geral. Não dá para misturar. É completamente diferente. Juro pessoa física, juro pessoa jurídica, enfim, o conjunto dos tipos de financiamento e o juro sobre a taxa Selic. A taxa Selic foi criada para compensar a quebra da inflação, a hiperinflação, na época, nos anos 80, ainda os bancos nadavam naquilo, né, porque o nosso salário caía, né, diariamente, a capacidade de compra, e os bancos tinham o overnight, eles recuperavam os processos. Com a quebra da inflação, a quebra da hiperinflação, na época, eram 44 países que tinham hiperinflação. Israel, Argentina, enfim, México, Deus e mundo. Entre 94 e 95, todos eles quebraram a inflação. No Brasil, a compensação que se deu para os bancos foi a elevada taxa Selic e a liquidação do imposto sobre lucros e os rendimentos financeiros. Chamava lucros e dividendos. Isso é fins de 95. Fins de 95 também se aplicou a lei da taxa Selic, que entrou em vigor em 1º de julho de 96. Cobrando quanto? 25%. Deixa eu explicitar, porque em geral as pessoas não entendem como funciona o raio da taxa Selic. Eu, professor Ladislau, coloco minha poupança no banco. O banco me paga uma merreca, basicamente cobra a inflação. O banco pega esse dinheiro, aplica em títulos do governo. Obrigado, moça. Eu queria ter uma coisa assim lá em casa, viu? É simpático. A gente conversa, viu? Gente, eu pus minha poupança, o banco me paga uma merreca. O banco compra títulos da dívida do governo. Sobre esse dinheiro que é meu, o banco vai ganhar quanto? 25%. A cada ano ganha
1/4 do valor de toda essa minha... Gente, isso é um imenso... Essa taxa de juros, que o pagamento sobre a dívida pública, nos Estados Unidos está 0,5%, 0,5%. Na Europa está 0,75%, no Japão está 0,0%. Porque não é para encher o bolso sem trabalhar, é para ter um ponto de reserva, enfim, enquanto não encontra um investimento interessante. O governo está pagando para o banco sobre o meu dinheiro 25%. De onde o governo tira esse dinheiro? Tira dos impostos. Quem paga o imposto? Professor Ladislau. Certo? Então, de um bolso, eu coloquei meu dinheiro no banco, que me paga uma merreca. E do outro bolso, eu dou ao governo 25%, para o governo dar aos bancos, para os bancos terem prazer de ter o meu dinheiro. Não é simpático? Na realidade, gerou-se um sistema público em que, independentemente de todos os juros que cobram, através do Estado, se criou um sistema, criado na época pelo Fernando Henrique Cardoso, em que você, e mantido pelo Lula, em que você pega grande parte dos nossos recursos, dos nossos impostos, em vez de se transformar em educação, saúde, ferrovias, etc., se transforma em remuneração de rentistas, não de produtores, bancos e, em particular, a classe média alta. Porque a classe média baixa e o grosso da população chega ao fim do mês, se não está endividada, enfim, está no limite, né? Não faz grandes aplicações financeiras. Deixa eu fazer uma distinção essencial. É diferente investimento e aplicação financeira. Os bancos adoram confundir essa coisa, né? A moça no banco pergunta em que o senhor quer investir. Eu digo, moça, isso aqui não é investimento, é aplicação financeira. Eu posso fazer um monte de aplicações, ganhar rios de dinheiro, no país não apareceu um par de sapato a mais, nem uma casa construída a mais. Isso são aplicações financeiras. Em francês é muito claro, placement financier e investissement, são textos diferentes. Os americanos têm dificuldade, porque eles não têm duas palavras. Tudo é investment. Hoje, a literatura americana se deu conta começa a distinguir speculative investment, aplicação financeira, certo? E productive investment, investimento real. Você constrói uma escola, investe numa empresa, coisa do gênero. Resumindo as coisas, você travou o consumo das famílias, travou a atividade empresarial e você está drenando os impostos. Então, tudo que podia dinamizar a economia através desse salário indireto, né, as políticas sociais, saúde, educação, segurança, etc., e investimento público, esse quarto motor você travou também, e nós estamos tirando, para vocês terem ordem de grandeza, cerca de 400 bilhões de reais que é mais do triplo de qualquer déficit que foi gerado no governo Dilma, ou coisa do gênero, cerca de 400 bilhões de reais, 7% do PIB, todo ano, são chupados de recursos públicos e transformados em rentismo dos grupos financeiros. Como é que se soma isso? Eu tenho, agosto de 2017, eu tenho um PIB de 6,3. Eu tenho um estoque de dívida de famílias e empresas da ordem de 3,1 trilhões, dados do Banco Central. Não é muito, é cerca de 50% do PIB. Só que pagando juros, não como no resto do mundo, 2%, 3%, 4% ao ano, e sim pagando juros estratosféricos. Resultado, só das famílias e das empresas, e em particular da pequena e média empresa, estão tirando R$1 trilhão por ano. Eu usei aqui uma manchete, apareceu em dezembro do ano passado, do Estadão, né? O sistema de juros tira R$1 trilhão da economia
da economia brasileira. O Estadão aparecer com essa manchete é fantástico, porque são 15% do PIB. É o cálculo feito por financeiras e é exatamente o mesmo cálculo que eu fiz, 15% do PIB. Vocês tiram 15% do PIB e são transformados em juros. E vocês têm transformado em juros 7% do PIB, que é dos nossos impostos, que em vez de servirem para dinamizar a atividade econômica, são chupados. 7 e 15 são 22% do PIB. Nenhuma economia pode funcionar assim. Aí eu fecho o caixão com o seguinte. Em muitos países, o sistema tributário, ele recupera esse processo com impostos fortes sobre capital improdutivo. No Brasil, pelo contrário, lucros e dividendos foram isentos. Eu tenho uma pequena empresa. Eu pago como empresa, pago meus 15%. Depois o lucro que entra para mim, já não pago mais nada. Esses bancos, essa gente tem lucros que são bilionários. Depois que pagou ali na empresa, coisa, quando entra no patrimônio da senhora, já não paga mais nada. Só nós, Brasil e Estônia, lá na Europa do Leste, tem esse sistema de isenção de impostos. É completamente surrealista. Então, o sistema tributário, em vez de compensar, ele agrava. E mais, 56% dos nossos impostos são impostos indiretos sobre o consumo. Isso atinge mais os pobres do que os ricos. O prego no caixão é que a gente pergunta, bom, mas gente, todo esse dinheiro, onde é que vai parar? Vai parar em boa parte em paraísos fiscais. Nos paraísos fiscais, o Brasil tem ordem de grandeza, 520 bilhões de dólares. 520 bilhões de dólares dá mais ou menos 1.700 bilhões de reais, 1,7 trilhão. Dá mais ou menos 28% do PIB. Não só não investem, como não pagam imposto. A farra total, gente. Isso aqui que eu mencionei aqui, desde os cartões de crédito, os endividamentos das famílias, o endividamento das empresas e o travamento da demanda, e o desvio dos recursos públicos, a não compensação pelo sistema tributário e a facilidade de botar dinheiro lá fora, estamos na era do dinheiro, que é um sinal magnético, certo? Forma um sistema integrado financeiro que simplesmente não funciona. Deixa eu pegar rapidamente como se gerou essa crise. A partir de 2011 e 2012, as pessoas com essa taxa de juros, durante o governo Lula e Dilma I, nós tivemos uma redistribuição de renda muito significativa. Gerou uma demanda muito maior e essa demanda permitiu dinamizar a economia, reduzir desemprego, coisa do gênero. É muito interessante que nós tivemos uma mudança entre 91 e 2010, o tempo de vida do brasileiro passou de 65 para 74 anos. 2012, 75 anos. O brasileiro tem, ou tinha, 10 anos a mais para dizer como estava ruim a situação. Os avanços foram imensos. E funcionou por quê? Porque funciona, gente. Isso não é questão de economia ortodoxa, heterodoxa, todas essas outras bobagens que falam, mas é bom senso. Como é que os Estados Unidos saíram da crise dos anos 30? Lascaram o imposto até 90% sobre capital improdutivo, emitiram moeda, geraram um conjunto de programas em todos os municípios, construção de infraestruturas, enfim, contratando gente para fazer manutenção urbana, o diabo, gerando capacidade de consumo, de demanda na base da sociedade. Com isso, as famílias voltaram a consumir, voltou a atividade empresarial. Com isso, voltou a subir o emprego. As famílias, consumindo, geraram imposto. As empresas ativas de novo geraram imposto. Isso gerou a receita do Estado, que fechou o que o Estado gastou no processo. É simplesmente assim que funciona uma economia. Isso é assim que funcionou a reconstrução europeia. Essencialmente, todo aumento de produtividade era seguido de aumento, por lei,
dos salários dos trabalhadores, você ia aumentando a produção, ia aumentando a capacidade de consumo dessa produção de maneira equilibrada, e os impostos gerados por essas áreas, impostos elevados, permitiam justamente de você fechar o que o Estado tinha colocado para dinamizar o processo. A Europa vai bem obrigado. Isso funcionou nos 10 anos do governo Lula e Dilma I, que se chamou, que o Banco Mundial tem um estudo recente só sobre a economia brasileira, eles chamam The Golden Decade, a década dourada do Brasil. Isso funciona. Por que quebrou? Porque muito rapidamente os bancos aprenderam a chupar essa nova capacidade de compra da população e se apropriar dela. 2011 para 2012, as famílias começam a estar enforcadas, as empresas a estarem enforcadas. Certo? O que faz a Dilma? 2012 para 2013, reduz a taxa Selic de 14% para 7,25%, vocês acompanharam? Né? Ou seja, permite liberar mais recursos para, efetivamente, investimentos, né? E reduziu as taxas de juros na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil, o que levou a que muita gente migrasse do Santander, HSBC, etc., né, Itaú, para os bancos oficiais. Qual foi a reação política? Gente, não prestou. Porque, ao reduzir a taxa Selic, grande parte da classe média e dos bancos que viviam de uma transferência dos impostos nossos para eles, perderam a mama. E os bancos perderam, ou viram reduzida, digamos, essa taxa de juros. A partir desse momento, a partir de meados de 2013, você não tem mais governo. Você tem gritaria, boicote, oportunismo de políticas que vão se pendurar nisso, e a partir daí você tem a zona que foi criada. Muito interessante que, quando em 2015 a economia cai 3,5%, no mesmo 12 meses, o Banco Itaú aumentou seus lucros de 30,2%, o Banco Santander aumentou seus lucros em 25,9%. Não há economia que possa funcionar com esse sistema, não há economia que possa funcionar sem resgatar a produtividade do seu sistema financeiro. Para ficar no propositivo, vou pegar o exemplo da Alemanha. Na Alemanha, os impostos são muito mais elevados que no Brasil. Tá? Na faixa de 40%. Mas cerca de 40% de todos os impostos vão direto para as cidades. Então, em cada cidade, você recebe muitos recursos que as cidades podem transformar segundo suas necessidades locais, educação, saúde, etc., etc. Ponto 1. Ponto 2, o alemão não tem seu dinheiro em banco, apenas 13%. Os alemães colocam a sua poupança nas caixas de poupança locais, chama Sparkassen. Essas caixas de poupança locais pertencem à comunidade. O alemão não vai colocar o dinheiro no banco nessa caixa, e a caixa vai fazer uma aplicação financeira no exterior ou alguma coisa que renda. Eles são controlados pelas comunidades. Estão entendendo? Tanto o dinheiro público como o dinheiro das poupanças das famílias serve para desenvolver o conjunto das infraestruturas das necessidades das comunidades. O dinheiro se torna produtivo. Tal como está sendo apropriado o dinheiro, o recurso financeiro no Brasil, ele se torna improdutivo, e como eles não têm limites na gana de extorsão, você trava a economia, você quebra o sistema. Gente, eu trouxe aqui, realmente, por desgraça, não é tão complicada assim a nossa tragédia, né? Certo? O que tem é que, em geral, as pessoas não entendem do sistema de juros, né? Muitos, quando começam a ver aqueles números e aqueles gráficos, já pula por cima, porque é um saco. Certo? Mas, na realidade, é a mesma coisa da renda da nossa família. A gente tem que fazer o cálculo. Certo? Deixa eu sugerir o seguinte. O problema não é só nosso. Acabou de sair uma pesquisa americana. Dos Estados Unidos, eles constatam que o sistema financeiro americano, os americanos também estão
paralisados com esse negócio do Trump e do sistema financeiro, não tão grave como o nosso, mas também com dificuldades. Eles dizem, o nosso sistema financeiro hoje tem produtividade líquida negativa. O que quer dizer isso? Significa que eles não são o sistema que financia atividade e produz. Pelo contrário, extrai. O banco é importante. Como comerciante é importante. Quando o comerciante virar atravessador, ele gera sobrecustos para o consumo, mata o consumo, ele gera sobrecustos para quem produz, mata o produtor. Isso é geral. Hoje temos um sistema de atravessadores financeiros. Eu queria muito, e não se resolve, digamos, numa palestra curta, passar para vocês, isso aqui, esse livro gente, não é escrito em economês, tá? E economia não é uma área, é uma dimensão de todas as atividades. Em todas as atividades, nós temos dimensões econômicas que a gente tem que entender como funciona. O beabá desse processo a gente tem que conhecer. Eu convido muito, eu trouxe alguns exemplares aqui, a adquirir, é uma ferramenta. Professor, sim, acabamos de adquirir um para cada delegado observador. Compramos 400 seu livro para colocar para cada um e todos aqui. Rapaz, eu estou feliz, posso ir embora, né? Já fez o seu comercial, agora... Agora nós queremos ouvir do senhor a saída. O diagnóstico está bonito, concordamos. Agora a saída. A saída, gente. Isso aí está sendo discutido no plano internacional, por toda parte, em particular, tem uma coisa que já é um acordo, que chama BEPS, o acordo BEPS. Aderiram países que formam 80% do PIB mundial. O que é isso? Base Erosion and Profit Shifting. É o controle, essencialmente, dos paraísos fiscais. De repente funciona. Isso entra em vigor em 2018. Por que é tão importante? Porque, como você tem cerca de 60 paraísos fiscais no mundo, nenhum governo consegue controlar os processos. Só para dar um exemplo como funciona. A Shell explora o petróleo na Nigéria. O petróleo da Nigéria. A Shell tem que pagar imposto sobre seus lucros. O que faz a Shell? Vende o petróleo que ele extrai na Nigéria para uma empresa laranja nas Ilhas Virgens Britânicas ou nas Ilhas Caimã, paraíso fiscal. Vende a preço muito baixo. O lucro dela é pequeno. Paga pouco imposto na Nigéria. Essa empresa laranja nas Ilhas Caimã ou nas Ilhas Virgens Britânicas revende a preço cheio. Tem um lucro fenomenal. Só que estão num país onde não se paga imposto. Gente, é infantil. A Apple, da Europa, que tem imensos lucros, pagou, no ano retrasado, 0,05% dos seus lucros em impostos. Eu, professor Ladislau, pago 27,5%. A zona não é só aqui. Os bancos aqui estão acompanhando o que faz o Santander, o HSBC, o Citibank, o Barclays, Union des Banques Suisses, todos eles, gente, todos eles têm o mesmo sistema de extorsão. Isso internacionalmente se chama financiarização. Nesse livro vocês vão ter como funciona a nível internacional, quais são as principais pesquisas, como isso aterrissou no Brasil e como está organizando. Alternativa, controle, evidentemente, das saídas para paraíso fiscal. Essa farra, de alguma maneira, tem que terminar. Por enquanto, não estão fazendo nada nesse sentido. Pelo contrário, puseram um banqueiro no Banco Central, um banqueiro no Ministério da Fazenda. Não é por aí que vai se resolver os problemas, né? Um segundo eixo é o imposto sobre capital improdutivo. Porque se você taxa os capitais improdutivos, o cara está vendo que está reduzindo o estoque de capitais dele. Ele diz, bom, deixa eu fazer alguma coisa útil. Gente, recurso financeiro é bom. Eu já fui granjeiro como empresa. Eu ia num banco que me emprestava, nos anos 60 ainda, a juros baixos. Uma coisa que me permitiu comprar mais equipamento, me permitiu desenvolver mais produção, eu devolvi com juros decentes o empréstimo. Quer dizer, essa função é necessária.
Mas não esse sistema. Esse sistema é inviável na sua estrutura. Agora, a gente ajudar a população em geral a entender como está sendo escorchado pelos juros, você sabe o que é uma coisa? Os bancos estão começando a sentir o calor, sabe? Muita gente está chegando no banco, sabe o que é? Foda-se. Não pago essa porra, vocês entram na justiça, entende? Ninguém é moralmente exigência moral, tem exigência moral de pagar juros de agiota, gente. E aí só vocês comparem os juros no resto do mundo. Como é que eu pego a 3% na França e eu pago aqui 156%, gente? Essa farra tem que acabar, né? E essa... O que eu, francamente... Você sabe, desde que saiu esse livro, eu estou rodando o Brasil, mas estou pior que o Lula, viu? Nesse negócio. Porque as pessoas querem entender o processo. E o processo é tragicamente simples, né? Tem um economista americano que diz que a simplicidade com a qual os bancos extraem o nosso dinheiro é nojenta, disgusting, dizem eles. Não é complicado. Não é complicado. Deixa eu dizer para vocês que nesse livro, eu sei que nós estamos numa era intensamente ideológica. E as pessoas se polarizam facilmente. Olha, eu tenho um monte de anos nesse negócio, eu fui consultor do secretário-geral da ONU, eu, por respeito a mim, e não só por vocês, eu não vou trambicar números, sabe? Então, eu tomo o imenso cuidado aqui, de cada número, tem a fonte, o link da fonte primária do número e da pesquisa original em inglês. E nesse blog, vocês vão ter os dados, todas as pesquisas originais, para vocês verificarem tranquilamente os números. Tá? Isso é extremamente importante, porque a gente precisa sair do bate-boca e entrar na era, digamos, da explicação de como está o mecanismo. Eu acho que, em termos de propositivos das soluções, né, além do óbvio de voltar a tributar o capital improdutivo, certo? Todas as aplicações financeiras, etc., né, a gente tem que ter muito mais gente entendendo como esse sistema se tornou disfuncional. Eu li parte da apresentação no site de vocês, né? Aliás, aprendi muita coisa com o Márcio aqui. Gente, esse blog funciona, viu? Olha, cadê o homem? Olha, e como funciona? Você sabe o que é? Eu publico um artigo eu sou professor, tenho que publicar artigos, senão a CAPES, né, o Ministério vai dizer que eu não sou produtivo, né? Eu publico nessas revistas acadêmicas, ninguém lê essa droga, entende? Agora, eu ponho no meu blog, eu tinha um site, na realidade é um blog que eu utilizo como site. Aqui tem todos os meus livros, né, dentro de um par de semanas, esse aqui também vai estar lá, né? Tem todos os meus livros, tem os artigos, coisas importantes que eu recebo. Isso aqui é uma ferramenta para vocês, gente. Não são um livro. Tá? Vocês vão pegar aqui as pesquisas de diversos países, pegam Boaventura de Souza Santos, um grande pesquisador, me manda... Os Estados Unidos publicaram uma pesquisa. Aqui vocês têm dicas de leitura, por exemplo. Dicas de leitura, os bons textos que estão aparecendo. Como eu sei que muita gente não vai ler inglês, eu faço uma resenha dos argumentos principais em português. E vocês têm o link do livro. Certo? Na realidade, eu fiquei muito feliz de ouvir essa palestra anterior, né? Porque a gente tem que aprender a se tornar todos nós educadores e comunicadores para construir um negócio decente. Porque se a gente esperar, através da mídia que a gente tem, que as coisas se resolvam, aí, francamente. Você sabe que no ano passado eu tive um infarto, né? Em março. Coisa séria. Aí, em março deste ano, eu resolvi comemorar um ano de infarto, né? Aí, coloquei no Twitter. Coloquei no Twitter assim: protejam seu coração.
evitem excesso de açúcar, evitem gordura trans e nunca assistam ao Jornal Nacional. Protege o coração. Obrigado.